Olá, pessoal! Que bom poder curtir a companhia de vocês nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Permita que o prazer da leitura faça parte das trilhas da sua caminhada, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nesta edição, em mais uma gostosa caminhada junto com vocês, nossos telespectadores, vamos alinhavar um pacote de informações deliciosas, servidas para serem degustadas nas trilhas da literatura. Deixa-te abraçar pelo livro, abraça a leitura, porque o caminho para a aprendizagem, para a sabedoria, para a aventura, para a compreensão do mundo, do outro e de nós mesmos, está na leitura de livros. E para a nossa parceira, a professora Alcenira Nogueira, o contato com os livros nos proporciona um pacote de benefícios. Aquele que lê fala melhor, vive com mais intensidade aquilo que o cerca, o ambiente em que ele está. Uma pessoa que lê, ele cresce com noções de cidadania, de respeito ao próximo, de cumprimento de deveres. Tudo isso está envolvido no mundo da leitura. E que ajuda a eliminar muitas das nossas limitações. A leitura ela é fundamental para a formação profissional, para a formação pessoal. Por meio da leitura que a pessoa tem percepção do mundo, né? Ela adquire vocabulário, ela conhece o mundo exterior e aquilo que o conhecimento que já foi produzido, ele tem a oferecer. Então, sem a leitura, o universo da pessoa fica muito limitado. E de mais a mais, a leitura nos proporciona também uma bela viagem e muita paixão. Diferentes formas de vida, em diferentes lugares, as mais variadas formas de sofrimentos, de lutas das pessoas e conquistas das pessoas se encontram nos mais variados autores e livros, né? E tudo isso, disso tudo fica um pouco na gente, na verdade, né? É como se fizesse uma viagem, por exemplo, né? Uma viagem, tu vai passando por vários locais e paisagens, tu não vai guardar todos, mas isso fica na gente. Fica com a pessoa que vê. O livro me parece que é a mesma coisa. É uma viagem que se faz e quem gosta de viajar se apaixona por viajar, quem gosta de ler, evidentemente, se apaixona por ler, né? Eu acho que a leitura, de fato, apaixona. E as histórias contadas nos livros podem marcar nossas vidas. Na nossa coluna, O Livro da Minha Vida. Famílias Terrivelmente Felizes é um livro do brasileiro Marçal Aquino. É um livro de contos curtinho, textos breves, escritos entre as décadas de 80 e os anos 2000, que retratam pequenos recortes da vida social ou da falta de vida social. Muitos personagens são do tipo que não se encaixam muito bem, se sentem solitários, mesmo no meio de um monte de gente. E a família, sugerida no título, não está escancarada em todas as histórias, mas em outras é desconstruída de uma forma brilhante. Aos poucos a gente vai descobrindo os preconceitos, as artificialidades, as inquietações, mas também o afeto e os laços que unem ou afastam os familiares. Para a gente só situar, o Marçal Aquino também é o autor de O Invasor, que virou filme. Lembra? Você deve se lembrar. Além de escritor, ele também é jornalista, roteirista de cinema. Pessoal, para a entrevista dessa edição, a nossa conversa é com o escritor Charles Araújo, morador do município de Serra, na região metropolitana de Vitória, tem 6 livros publicados, sendo outros livros já escritos, e tem uma atividade importante na área de literatura infantil. Conversamos sobre sua atividade como escritor, sobre alguns de seus livros e de sua preferência pela literatura infantil. Eles adoram, né? A participação deles de escola não é uma coisa obrigatória. Assim, os meninos gostam de participar com a gente. E às vezes leva meu livro lá e transforma meu livro em cordel, transforma em bonecos, né? Então é muito bacana.
Viaje no mundo das palavras. Ler é essencial. E é com o desejo de mais leituras que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. A leitura abre a mente, impulsiona os sonhos e alimenta a alma. A leitura é uma porta aberta para o mundo de descobertas sem fim. E para que vocês possam se alimentar desse universo de possibilidades, que vamos insistir aqui com mais dicas para se adquirir o hábito da leitura e ter acesso a esse universo de possibilidades, na nossa dica de leitura desta edição. E então, pessoal, quero convidar vocês para compartilhar comigo a prazerosa experiência da leitura de livros. Adquirindo esse contato gostoso, eu tenho certeza de que vocês vão vivenciar experiências muito legais. Vamos então para a primeira dica. Leia textos, revistas e livros a respeito dos temas que você mais gosta. Isso para estimular você a ler mais depois. Diversifique as fontes de leitura para ampliar de forma gradativa seu repertório. E como a segunda dica, procure carregar livros ou revistas com você, para onde quer que vá. Aproveite o tempo livre para ler no intervalo do almoço, no consultório médico, na fila do banco e no ônibus. E em outros momentos em que sentir que não tem o que fazer. Já na nossa terceira dica, estabeleça um horário ou um dia da semana para ler. Assim, essa prática fará parte da sua rotina diária e semanal. Nesses momentos, deixe de lado o celular, não acesse as redes sociais e esqueça um pouco o mundo lá fora. É seu momento de abstração e de leitura. E na nossa quarta e última dica de livro, evite ler deitado na cama ou em outros locais de descanso, pois essa postura pode contribuir para que o sono venha. Procure locais confortáveis para o ato da leitura, mas que não provoquem excesso de relaxamento físico, pois pode ocasionar a presença do sono. E então, alguma dificuldade? Tenho certeza que vocês não terão, de que não é tão complicado assim. Procura relaxar, siga essas 4 dicas básicas e permita que o livro faça parte da sua vida. E na nossa coluna Dica de Livros, vamos na companhia de Patrícia Santos, nos caminhos da montanha e do rio. Vamos que vamos! Minha indicação de leitura é o livro A Montanha e o Rio, de Dan Shen. Esse romance conta a história de 2 irmãos. Eles são filhos de um general do período da Revolução Chinesa, do século XX. E um se chama Tan, que é do casamento legítimo desse general, cresce no meio de conforto, bem-estar financeiramente, e o outro é filho desse general com uma camponesa, que se suicida assim que a criança nasce, e ele se chama Shento, e ele é criado por um casal de curandeiros, que também morre, e com isso ele tem que ser criado em vários orfanatos, passando dificuldade, passando fome em muitos momentos. Eles crescem certo tempo sem saber a existência de um outro. Esse Shento, ele se torna um grande general com uma grande influência política, e o Tan, ele se torna também um homem com influência na parte da administração, das construções arquitetônicas. A história é interessante porque um momento o general Shento descobre a existência dessa família, desse meu irmão, e decide se vingar. E começa uma rivalidade tanto com o poder político que eles possuem, como também uma rivalidade amorosa. Os dois são apaixonados pela mesma jovem, e essa jovem tem o filho de um deles, e eles começam a fazer essa rivalidade pelo amor dessa jovem e também pelo poder, né? E eu recomendo essa leitura porque, além dessa história ser emocionante, uma história intrigante, ela também fala um pouco de como era a China no século XX, fala das questões políticas, das questões culturais, das questões religiosas. Então vale a pena ler, é uma dica, e o final é muito interessante e é um final surpreendente.
E a leitura pode nos proporcionar tudo de bom, mas principalmente pode nos proporcionar a possibilidade de sonhar. Na nossa coluna, a participação de telespectadores desta edição. A leitura, cara, ela é um dos viés que a gente tem de sobrevivência, né? Diante da realidade, a realidade, como disse, ela é cruel, ela é difícil. E a leitura, a arte em si, ela possibilita a resistência, a gente vê outras perspectivas além daquela que a gente está olhando no nosso dia a dia. Então, a leitura, independente do lugar, ela tem que dar prazer para a pessoa, né? A criança, muitas das vezes na escola, ela é obrigada a ler ou a escrever de certo modo, formal, num formato X, e aquilo acaba criando uma barreira para a criança. Não, a leitura em si, ela tem que propiciar sonhar. A gente tem que sonhar na hora que a gente está lendo, porque se não for para sonhar, não adianta, entendeu? A leitura ela tem que dar essa possibilidade de sonho, de prazer, porque ela não tem o dever de dar coisas, respostas. Ela não tem que dar respostas, certezas, lógicas, não, ela tem que dar sonho, porque o resto já está na realidade. E é com a licença poética de Anderson Valfré que finalizamos a segunda parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o escritor Charles Araújo. Charles, e aí, como é que começou a sua história com leitura? Como é que o livro aconteceu na sua vida? Minha história com as histórias começou bem no passado mesmo, assim, que... primeiro, igual eu falei para você, minha mãe gostava muito de escrever, de mandar cartas para pessoas distantes, né? E eu era o responsável por fazer aquelas cartas. A carta manuscrita mesmo. Que ninguém faz mais hoje. E eu que inventava aquelas histórias, né, para encher linguiça. Então, acho que a partir dali comecei a escrever, inventar história a partir dali. E também tinha um primo também, que meu primo Gió, inclusive ele é desenhista também, escritor. Ele também tinha muita revista, né? Sempre estava naquele mundo de leitura assim, né? E a gente tinha acesso a muita leitura, entendeu? Então, a partir daí, eu comecei a ter o gosto pela leitura. E minha família também, meu pai, apesar de não ter formação, né, acadêmica nenhuma, estudou até a 4ª série, meu pai sempre gostou de ler cordel. Até hoje ele sabe de cor muitas coisas, entendeu? Minha mãe. Então, eu fui influenciado por esse pessoal todo. A leitura já estava ali no universo da família, né, Charles? Isso. E aquele período de... Foi lendo revistinhas em quadrinhos que influenciou essa produção de literatura sua? Fiz, exatamente. No início eu gostava de criar histórias de ficção científica, naquela moda na época, né? Negócio de super-heróis. E foi até engraçado uma história que, uma época eu criei um personagem, né, de ficção, e meu primo deu a ideia, né? Charles, depois Seurak. Aí eu não achei um nome bonito aqui, né? Coloquei tipo um vilão, depois descobri que era meu nome, trás pra frente. Entendeu? Então assim, a gente fazia muita história, eu escrevia na hora e desenhava, eu tenho muitos livros lá em casa prontos, né? Da época que eu fiz. E a partir daí, né? E eu já escrevi poesias também, né? Eu escrevo tudo quanto é coisa, poesia, só não escrevo romance, que eu não sei, não tenho muita paciência para escrever um livro inteiro, assim, de história longa. Eu gosto de histórias curtas, né? Como é que você organiza a história na sua cabeça, Charles? Principalmente para criança. Como é que essa ideia se organiza? A ideia vem de onde? É de um outro livro que você leu? É de uma experiência do dia a dia? Como é que você organiza isso? É da experiência do dia a dia. Às vezes eu vejo uma coisa que choca, alguma coisa triste da realidade, né? Um sofrimento. As minhas histórias realmente são assim, né? Tem uma certa dramaticidade. Isso mesmo. E eu tenho pode parecer estranho, que a gente às vezes quer escrever, ou quer fazer uma música, o cara quer ter silêncio, né? Igual o João Gilberto quer ficar sem silêncio para fazer a música dele, tocar no violão. Eu não. Eu prefiro, por exemplo, estou dentro do ônibus, geralmente eu escrevo mais assim. Pego um caderno, né? Caderno, ninguém sabe que é um caderno mais, uma caneta, põe meu fone de ouvido, ligo meu rockão aqui e escrevo. Você escreve ouvindo rock pesado. E assim, eu invento a história e
E geralmente, quando eu penso assim, quando eu começo uma história, tem que terminar. Se eu começar a deixar para amanhã, aí eu já desanimo. Então, geralmente, toda história tem fim. Para mim, toda história que eu começo tem um fim. Início, meio e fim. Sim. Por exemplo, esse mês, por exemplo, eu estou com um caderno de acho que de umas 100 folhas, 100 páginas, né? 100 folhas. Eu devo ter escrito, eu escrevi umas 10 histórias no mês de julho para cá, que eu escrevi, entendeu? Então, Por que essa preferência sua em escrever história para criança? Sua literatura infantil e infanto-juvenil. Por que essa escolha, Charles? Você escreveu 6 livros. Sim. Publicou 6 livros. Sim, publiquei. Escreveu mais, publicou 6 livros. Por que essa preferência? É porque, geralmente, a faixa etária que mais, assim, eu acho que gosta de ler, vamos falar assim, né? Que acompanha a leitura. E eu participo de um projeto Viagem pela Literatura de Vitória. E eu vejo as crianças... Que é muito focado nessa faixa etária. É focado nessa faixa etária, e eles adoram, né? E a participação deles de escola não é uma coisa obrigatória, né? Assim, os meninos gostam de participar com a gente. E às vezes levam meu livro lá e transforma meu livro em cordel, transforma em bonecos, né? Então, é muito bacana. Ô Charles, daquilo que você percebe nessa troca de experiência com essa meninada, por que é legal, por que é importante colocar o livro na vida deles? Eu acredito que a criança, não é qualquer livro que tem que pôr na cabeça da criança para ela ler, né? Ela tem que ler um livro. Mas o livro de maneira geral, claro que é adequado para cada faixa etária, né? A pessoa ela tem que acostumar a ler, ela gostar de ler, porque a vida não vai lhe ensinar só olhando a televisão, por exemplo, você não vai aprender coisas. Você tem que ler para você aprender, até escrever, entendeu? Você vai ler televisão, tudo fácil, tá tudo dado para você, né? Às vezes o cara tem internet, por exemplo, e escreve um texto, você vê muito Facebook, por exemplo, o cara escreve uma palavra errada, entendeu? E sendo que ele tem acesso à internet, né? E ele pode corrigir aquilo antes de publicar aquilo, ele não faz isso, entendeu? Então o cara lendo mais, ele vai ficar mais esperto para... Colocar esse universo da fantasia na cabeça da criança é uma coisa saudável? É uma coisa saudável. Para a criança não virar um adulto com muita pressa? Exatamente. As minhas histórias, mas eu acho que eu espero chegar à minha velhice aí falando de criança, né? Igual eu falo, né? E dando... as minhas histórias sempre têm uma lição de moral, entendeu? Eu escrevo fábulas, então... eu espero que sempre poder ajudar as crianças. Quem lê meus livros, gosta dos meus livros. Pode servir de ponto de referência para a formação da cidadania. Pode né? servir, sim. O próprio Ziraldo, que já é um cara com uma longa experiência, né? Sim. Ele renovou, foi colocando as histórias do menino maluquinho até como uma forma também de ajudar a educar. O Ziraldo, igual eu participei uma época com o Ziraldo, né? Lá no Rio. Você falou. E igual você me perguntou assim, quem me influenciou. Vamos falar assim que ele me ajudou um bocado, porque... A partir dali que ele me deu, o que vocês fizeram? Eu cheguei lá na empresa deles, na Zapping, eles me deram uma lista, assim, um xerox dos personagens deles, ó, que é o Bocão, sei que é Carolina, sei que é o Menino Maluquinho. Inventa as histórias aí, cada um, que cada um era, né? Aí a partir dali eu inventei milhares de histórias, tiras. Então, como estava desempregado mesmo, saí do Itaú, fui para lá. Você foi bancário? Fui bancário no Belo Horizonte. Aí não tinha tempo, né? Todo dia eu tava lá, aquele montão de piadas lá, de coisa, e os caras, nossa, é muita coisa, não sei o quê. Então, aquilo aí me ajudou muito. E depois eu mudei para Belo Horizonte também. Aí você teve a coluna no Jornal Estado de Minas. Tive a coluna no Jornal Estado de Minas, graças ao Som Salvador. Você foi meu contemporâneo em Belo Horizonte, na época. O Som Salvador me ajudou muito, porque ele começou a publicar minhas tiras, né? Foi a primeira vez que eu vi numa banca, tirou os mortos, né? Ficando alegria, meu primo. Aí depois ele começou a publicar meus contos que eu escrevia do Brasil, né, que eu escrevia, e outros contos, né? Capitão Cavelo, um personagem meu também. Aí começou a publicar no Jornal Estado de Minas, naquele suplemento lá de cultura, e aí foi só me dando mais ânimo para fazer essas coisas. Só que eu consegui publicar ali pela primeira vez, foi no Espírito Santo, entendeu? Quer dizer, lá em BH eu consegui mostrar o trabalho. Você construiu uma trajetória primeiro lá? Mas aqui que eu consegui, através de lei cultural, né? Que eu consegui publicar meus livros, entendeu? Porque lá não tive essa oportunidade, mas consegui aqui no Espírito Santo. Ô Charles, até para você trocar experiência com o nosso telespectador, como é que é seu hábito de escrita? Você falou que, por exemplo, você escreve no ônibus, quando você está no ônibus. Mas você planeja, você escreve todos os dias, você, sei lá, escreve só fim de semana, no feriado prolongado. Como é que funciona isso para você? O seu hábito como escritor? Eu escrevo geralmente quando eu tenho um tempo, entendeu? Por exemplo,
igual quando eu entro no ônibus, que eu falei que eu tenho um tempo distante da serra até chegar no meu serviço, né? Lá em Vitória, então é um tempo que dá para escrever uma história, ou duas, dá para escrever 2 histórias até, entendeu? E eu geralmente estou andando de carro, né? Então de carro você não pode mexer com isso, eu fico preocupado com... Eu não dirijo não, né? Mas eu fico preocupado com a minha esposa que dirige, mas... Eu sei. Mas eu prefiro estar assim... Em casa, por exemplo, eu não paro em casa para escrever uma história, por exemplo, entendeu? Eu não paro, por exemplo. É sempre nessas horas assim que parece que é mais de tumulto que eu gosto de escrever. Eu sei. Essas horas, a assim, ideia vem na cabeça? Eu olho para alguma coisa, aconteceu lá, eu vi um mendigo ali, mas eu vou escutar aquele mendigo. Então, eu sei. Geralmente é assim que eu faço as histórias. Ô Charles, histórias que os bichos contam. Vamos falar dos 6 livros que você publicou, né? Uhum. Vou mostrar para nosso telespectador aqui 2 dos livros, sim, tá? Histórias que os bichos contam, só contar um pouquinho. E a gente vai botar a foto do livro depois aí para o pessoal ver, tá bom? Histórias que os bichos contam. Meu irmão, tem irmão que é médico, oftalmologista, Rubens, ele falava assim, sempre falou assim, essa história é velha, a história da época os bichos contavam, conversavam. Aí foi boa ideia um título, né? Eu coloquei esse título aqui, né? Histórias que os bichos contam. É só história que eu sempre gostei de escrever de bicho, né? São histórias de bichos transformadas, seriam como se fossem humanos, né? Como eles agem, né? Na vida, o sofrimento de cada um deles aqui. E são fábulas, na verdade. São fábulas, né, para criança. Eu falo que é para criança e para adulto também, pra né? Adulto porque também. hoje eu tive um fã hoje aqui em Linhares, né, que me agradeceu pelo livro, né? Então, mas são histórias, fábulas para criança, entendeu? Eu sei. E são vários contos, por exemplo, eu tenho facilidade de escrever. Esse livro tem quanto tempo que você publicou? Eu publiquei em 2016. É recente. É recente. Geralmente eu escrevo com muita facilidade. E meus livros, eu não consigo, por exemplo, eu não consigo fazer um livro de uma história só. Tipo assim, publicar um livro de uma história só. Prova disso que o primeiro livro meu tem, acho que 300 páginas, entendeu? Aí o cara fica doido, eu tenho que ler 300 páginas. Né? Hoje eu não leio mais 300 páginas, né? Eu sei. E aí, assim, eu escrevo muita coisa. As Aventuras dos Meninos do Brasil e do Capitão Caveira. Ah, tá certo. Fala um pouquinho disso aqui. Pois é, como eu falei, fui colaborador do Ziraldo, né? E eu bolava as tiras, daí as historinhas. Aí só como era muita coisa, eu escrevia muito com a rapidez danada. Aí meu primo Gió falou assim, Charles, por que você não cria seus próprios personagens, rapaz? Aí fui e pensei assim, a minha família só tem maluco lá, né? E os nomes doidos também, uma é Gió e próprio Gió. Gió? Gió. Eu não tenho Gionismo, mas Gió é Atervaldo, Verderval, só nome doido assim, né? Verbênia, eu falei, só é personagem, seu jeito. Aí eu adaptei as histórias que eu fazia pro Maluquinho, né, primeiramente para Você colocou seus familiares como personagens. Mas como é que isso repercutiu na família? O pessoal aceitou bem? Alguns sim, né? Alguns sim, mas depois acostumaram já também, já pausaram com foto do meu livro já acostumaram já. Mas depois, com o tempo, eu transformei as histórias em ficção mesmo, entendeu? Não tem nada a ver com a família. Às vezes, eu uso, por exemplo, meu irmão aqui, que é criança, que é o Rubens, que é médico, ele, na época, ele gostava de ler, então, eu gostava de ficar só lendo, uma coisa assim, então... E minha irmã gostava de fazer bolo, então tem uma que gosta de gastar dinheiro, então ela aqui também. Então eu uso essas coisas, personagens das pessoas reais, né, para transformar em ficção muita coisa. Então tem muita história. E tem o Capitão Caveira também, né? O Capitão Caveira, que eu estudei no Colégio Agrícola, em Colatina, e os caras me chamavam, eu era magro, agora eu tô barrigudinho aqui, mas me chamavam de Capitão Caveira. Aí eu fui e criei o personagem, né, o desenho. E fiz as histórias do Capitão Caveira, que na verdade é um super-herói que vive no mundo dos mortos, né? E está sempre rodando planeta em planeta, tentando ver as coisas erradas do planeta. Mas é um cara engraçado. São personagens baseados em pessoas reais, só que de uma forma caricata, né? Isso. Brincalhona, na verdade, sim. Né, Charles? Mas sempre todos têm um fundo moral, entendeu? Eu nunca faço uma história assim à toa. Escrevo para que eu tenha sentido na existência e consiga me conectar ao outro, ampliando minha relação com o mundo e o sujeito. Escrevo assim para continuar vivendo. E é com as palavras da escritora Simone Lacerda que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa,
Acessem youtube.com/simparaliteratura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.